Doutor Thiago, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre a nossa beleza, sobre os cuidados com o nosso rosto. Tem gente que confunde ainda o que é o botox, o que é o preenchimento. Vamos só entender assunto. Essa confusão é bem comum. É bem comum. O paciente vai ao consultório com um desejo. Normalmente esse desejo sempre é o botox. Pela propaganda, pelo marketing que a empresa própria fez, o botox é o nome de uma marca, na verdade, não é um produto. A gente fala naturalmente assim, né? Então, o paciente chega falando, eu quero fazer um botox. Mas o paciente precisa saber uma diferença, uma dicotomia. Vamos diferenciar. A toxina botulínica, cuja marca, uma das marcas no mercado é o botox, a toxina botulínica é um paralisador, um paralisante muscular. Tá. Ou seja, ele não vai preencher nenhuma ruga, ele não vai preencher nenhum sulco. Ele vai paralisar o músculo que está fazendo a ação sobre aquela região e produzindo rugas. Portanto, é um tratamento da dinâmica do lugar. E não é para todo Não é para todo o rosto. Você vai paralisar regiões com musculatura forte, principalmente a região frontal. Então ele serve para a região entre os olhos, que a gente chama de glabela, a região frontal e a região em volta dos olhos, principalmente. Talvez ali na questão do sorriso, pode colocar no sorriso um pouco, para minimizar um pouco a ruga de expressão, mas você não pode forçar a barra, porque senão você tem uma paralisia. Imagina, a boca não mexe mais, não dá certo. Você tem uma paralisia. Né? Você pode até aplicar na base do nariz, para o nariz não descer tanto num sorriso. Então tem algumas regiões, mas não serve, por exemplo, para preencher um sulco. Aí é que vem o preenchimento. Isso, vamos lá, aí então vamos vem entender o a preenchimento. segunda parte, que são os preenchedores cutâneos. Que são diversas substâncias com diversas marcas no mercado, com diversas propriedades e qualidades. Aí sim, aí nós estamos falando de uma substância que tem função volumétrica. Certo. Então a gente vai colocar no lugar, tem a função volumétrica e uma segunda função que é estimular o colágeno local. Então, não só a função volumétrica, algumas marcas têm qualidades especiais que vão transferir toda essa potência também para o colágeno local, propiciando uma melhor distribuição, uma produção melhor do colágeno da própria paciente. Entendi. Então, aí sim, aí você pode usar um pouco, com bastante parcimônia na região frontal. Mas mesmo se usar o botox? Muita parcimônia, porque só uma ruga muito profunda, que você vai realmente usar na região da glabela com muito cuidado, porque é uma região extremamente perigosa, com vasos grandes. Você pode fazer um preenchimento na região malar, uma projeção. Você vê isso bastante em famosas, uma projeção malar usando o ácido hialurônico ou todas as outras substâncias. O preenchimento do sulco. Que é o mais comum, eu imagino. O preenchimento do ângulo da mandíbula. Para deixar mais larga. Então, uma paciente que tem um rosto muito fininho, você quer deixar um rosto um pouquinho mais quadrado. Né? E regiões que você consegue produzir um efeito lifting, em que você consegue, junto com o colágeno, com essa tração do colágeno, tu consegue puxar um pouquinho toda a região para cima. Então, algumas substâncias de algumas marcas vêm com um quê especial, que é de auxiliar um efeito lifting também, que a gente chama de bioestimuladores de colágeno, substâncias com efeito lifting. Então, no mercado, são várias marcas. Tá. Nós temos algumas fotos. Pode colocar a primeira, por favor, para que o doutor possa comentar. O que temos ali? Ali a gente tem algumas regiões de distribuição que a gente precisa saber diferenciar. Aquelas 4 de cima, os 4 pontos vermelhos de cima, são as regiões em que a gente vai tentar colocar mais enfoque na toxina botulínica do que realmente no preenchimento. E já as de baixo são regiões que a gente vai tentar dar um enfoque maior nos preenchimentos e não na toxina botulínica. Exatamente porque para cima a gente não pode preencher muito, vasos muito grandes, e para baixo a gente não pode paralisar muito, porque tem a região da mímica facial, do falar, do sorrir, em que a gente pode bloquear. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esse ali seria realmente um antes e depois? Isso, por exemplo, mais ou menos. Ele consegue dar essa erguida no olhar se você coloca o botox ali e tudo? Se você coloca na região certa e os preenchedores também com efeito lifting, você consegue dar uma visão maior. Então, aí é a função do preenchedor, as regiões mais usadas, aquela região malar, do lado direito da foto, em que você consegue dar uma projeção, o sulco do sorriso, o sulco nasogeniano ou bigode chinês, que todo mundo conhece, e em volta dos olhos, principalmente nessa parte inferior, em que fica uma lágrima, o sulco da lágrima, que a gente pode disfarçar um pouco esse sulco, e algumas regiões ali na glabela, entre os olhos, em
sulcos muito maiores, em rugas maiores. Entendi. Tá? Mas tudo é cuidado, e a próxima foto vai mostrar mais ou menos isso dos cuidados que a gente precisa ter. Então, antes de saber fazer, a gente precisa saber não fazer, quando não fazer. Tá, ótimo. Né? E aí, então, quando o mais não? importante, porque saber fazer é aprendizado. Agora, às vezes, saber não fazer é experiência. Entendi. Então tem essa Faz todo grande sentido. isso, tem essa toda diferença. Então ali tem mostrado alguns dos problemas, os excessos. Então você vai lá e preenche muito uma região malar. Aquilo vai pesar, aquilo é conteúdo, é volumétrico, pode pesar e cair e dar uma sensação de um palhaço mesmo, de um boneco caindo a região malar por sobre a outra. O Kiko, exato, o Kiko do Chaves. Caramba! Né? Então, outras regiões, você pode ter úlcera se você cateterizar um vasinho, uma artéria, uma veia. Então, a gente preconiza a realização com cânulas rombas, ou seja, a ponta não é perfurante, a ponta ela é romba. Não é com uma, isso, não é com uma agulha. Normal, tem regiões que a gente não pode fazer com uma agulha. A gente faz com uma cânula de lipoescultura mesmo, com uma ponta romba bem fininha, em que você não vai conseguir perfurar o vaso, você vai desviar. Ela vai bater no vaso sanguíneo e ela vai desviar. Você não vai cortar esse vaso nem injetar dentro. Então, tudo isso é cuidado. Sempre que eu digo, sempre tem que ter tudo com muito cuidado e indicação. Viu? E no lábio, que a mulherada faz para ficar maior? É o preenchimento também. Isso, aí você vai usar preenchedores, normalmente volumétricos, você não quer tanto efeito de inchaço, de colagem, você quer um pouco do volume, mas tem que ter uma proporção. Então, se você pegar um lábio, 1/3 é o lábio superior, 2/3 do lábio inferior, dá para ver no teu. É 1/3 superior e 2/3 inferior. Isso é o normal. Aí a paciente às vezes quer o lábio da Angelina Jolie, que é um lábio exuberante, mas é dela. Esse é o ponto. Esse combinou com ela. Então a gente precisa sempre estudar com o paciente se aquilo realmente vai ter benefício. E sempre o menos é mais quando a gente diz, quando a gente conversa sobre preenchedores. Né? Com muito cuidado para quando você quer demais e você vai ter um problema. Tá, só para a gente encerrar, mais uma dúvida. Quanto tempo dura a ação do preenchimento? A média, entre 1 e 2 anos. Então, 18 meses, que é 1 ano e meio, é a média. Mas existem pacientes nossas que com 3 anos de preenchimento ainda dizem, olha, eu acho que eu ainda tenho um resultado. Na verdade, é o colágeno que melhorou, é o cuidado da paciente que está maior, porque ela gastou um dinheiro com aquilo, então ela vai se cuidar mais, ela vai se proteger mais, ela vai melhorar hábitos, emagrecer. Tudo aquilo leva a um resultado todo maior. Mas a média do preenchimento, da duração, é em torno de 18 meses. Que legal. Obrigada por ter vindo. Sempre Até aqui. a próxima.